E pra viver eu só preciso de Tem você. até um negócio meio feito do vento com o cabelo da Cintia. Estão ondulando na hora da gravação. Lançou um laque. Bate palma, Pina. Perfeito, Pina. Você é sensacional. Gravando. Que saudade que eu tava de você aqui, meu Ah, querido. não mais do que eu. Tá falando que é piada? Eu vi essa gemidinha, né? Você chegou um negócio assim. Eu tô te né? protegendo e Foi tu um tá se prazer quase acusando. sexual, eu acho. Pô, eu Véi, cê senti assim uma energia Você tocante. tá diferente, velho. Você tá diferente. Bom, vamos lá. Tá mais bonito. Fala. Zé Maria, satisfação ter você de novo aqui. Acho que daquela outra vez deu ruim, não deu a gravação? Deu ruim. Acho que a gente se empolgou na gravação. Não, é aí. porque só esqueceram de ligar o áudio. É. Aí deu ruim. Aí deu Não deu ruim. nem pra fazer uma mímica. Culpa do Pina. Mas, velho, de verdade, você é meu brother. Sabe que você é meu irmãozinho. É um prazer ter você aqui em casa. Hoje a gente tem um público. É bom, né? Tem. Sara tá aí. Sara que tá entrando no internato em agosto. Dia 15. Dia 15 de agosto. Sara interna, né? Sara interna. Com aquelas pessoas que aparecem aposentadas. Sara interna. Depois eu vou contar os casos da Sara aí que passou vergonha lá na HGP. Desmaiou. Não, se você for ver, meu filho, as histórias aí, falou que era formada, era mesmo. Virou uma confusão. A Luísa perguntou: você vai entrar na residência? Eu falei: eu já prestei uma vez. Vou entrar de novo. Falou que era residente e tudo. Pinazinho, meu brother, satisfação ter você aqui, meu querido. Já é de casa, inclusive. Renata até perguntou: ele vai dormir aqui hoje? Rapaz, pode reclamar não, amor. Foi Deixa eu igual dormir. assim, olha, nós se encontramos lá na casa da Renata. Ops, o professor foi sem querer. Não, velho, tá Renata. desse jeito, virou uma putaria aqui. Ah, quando que a gente vai poder ir na casa da Renata? Eu falei: velho, é minha casa também, eu pago aluguel dessa E saiu pessoa. sem querer. Foi um áudio assim: ó, não, professor, hoje às 19 Não. horas na casa da Renata. Opa! Não, aí você para. Isso eu não tava sabendo, não. Foi pra ti? Foi pra mim, não. Na Não, casa os da meninos- Renata, eu achei até que ela estivesse brincando. E depois ela, não, era o professor Bruno. Velho, os meninos zoar, tudo bem, até leva em consideração. Ok, são uns vagabundos. Agora você, Não, professor, eu sou uma dama ali. do meu coração, você fazer isso daí, você tá de sacanagem também. A mulher reconhece quando outra pessoa manda no homem. Então, É. ela já sabe quem é. Eu não aprendi hoje adianta. que tem que estar com a espingarda. Com a espingarda que dá tudo certo. Eu então. pensei que ele fosse fala baixo, Não, você cara, fala fala reto, na frente do tá bom. microfone. E Cíntiazinha, nossa Obrigada, professor. dama do podcast Posso Plantão, a única mulher, a única que coloca jeito nesses meninos. Obrigado por estar aqui Gente, é de novo. assim, ó. Obrigada. Diga-se de todas, passagem, por enquanto, ela né? buscou o Zé Foi. Maria em Belém, me tirou de Bandeirantes e Foi. conseguiu colocar o Bruno na mesa. Você está de Exatamente. Por que, parabéns. que você tava em Bandeirantes, velho? Rolo. Tava resolvendo uns BO aí de um cara chamado Bruno Araújo. Ah. Ele pediu aí pra eu Vendeu dar a seu capa carro? pra galera. Entendeu? Não, ainda não. Ainda não, mas tá prestes. Alô, galera da agiotagem. Me procura. Galera, os garageiros aí. Os garageiros. Véi, mas bom demais ter vocês aqui de novo. Acho que tá fazendo sucesso, velho, esse negócio aí. O pessoal pergunta quando é que vai ter gravação de novo, de novo. Acho que tá dando, né? Não, o pessoal tá gostando, velho. A gente só fala bobeira, baboseira aqui, mas. Não, mas pessoal- tem coisa mais séria. O único que veio cá falou alguma coisa boa foi o Felipe. O Felipe. O Felipe É. tava de gravata? Eu não Gravata, sei. sim. Tava de Gravata. gravata aqui, tava falando direito médico, a gente conversando bobeira. Tá, Saí falando. meio tensa aqui. Aí no hoje a dia. gente trouxe o Zé, que realmente é um cara que só fala Super sério. super sério, cara centrado. Seríssimo. Né? Sala Diz de aí, parto. Pena, o que você acha do Zé Maria? Segue o fio. Você era de jeito assim na faculdade, Zé? Cara, eu sempre fui muito tímido. Sério? Na faculdade? Na faculdade eu sempre fui muito tímido, porque eu não queria, né, ficar em Araguaína. Então eu queria voltar pra Belém, então eu era Se tipo aquela esforçou. pessoa mais quieta possível. Eu acho que Aham. quanto mais sumida eu fosse, melhor. Uhum. Mas aí isso foi bem no início, depois as coisas foram mudando. Como é que tu foi bater em Araguaína, cara? Então, eu... Ah, mas Araguaína e Não, Belém é... Mas assim, a gente dois não tem dedos. muito costume, tem mais o costume do pessoal de Araguaína Ir de ir pra pra Belém. Belém. Quando o Itepac lá abriu em Araguaína, e muita gente começou a ir pra Araguaína para fazer o curso, né? Ainda era uma faculdade privada. Só que eu acabei indo parar lá porque a minha irmã namorou um menino que era de Araguaína. E aí a mãe desse menino falou: olha, abriu uma faculdade de medicina aqui, se o Zezinho quiser vir fazer o Zezinho. que eu sou José Maria Filho, só não com sabia não que é Zezinho. Lá ele é Aí conhecido falaram como o assim- Josézinho dos teclados. Aí falaram assim: Josézinho olha, do teclado. se ele quiser vir fazer medicina aqui,
E aí, eu já tava fazendo cursinho há 3 anos, né, minha amiga? Minha mãe já tava assim, pô, fazendo qualquer coisa. Tipo, topa tudo por dinheiro, manda! E aí eu fui fazer o curso, lá, fui fazer a prova do vestibular lá na Araguaína e acabei passando. E fiquei lá 6 anos de faculdade, mais 1 ano morando lá antes de fazer a residência. Tanto que eu era o cara que menos queria ficar em Araguaína, que quando eu terminei a faculdade, que eu falei, agora eu vou morar em Araguaína, ninguém acreditou. Todo mundo dizia assim, cara, não, aconteceu alguma coisa com esse menino. Ele falava só de voltar pra Belém, de voltar pra Belém. E aí acabei ficando em Araguaína. Trabalhou 1 ano por ali. Depois que eu formei, trabalhei 1 ano, aí fui pra fazer a residência, né? Fiquei 4 anos em São Paulo, fiz pediatria, depois fiz medicina intensiva pediátrica e voltei pra Araguaína. Aí eu voltei da residência em 2013, fiquei até 2015, que é quando eu mudei pra Palmas. Qual foi o seu segredo para administrar calorada, intermédio e faculdade? É bom que a gente já começa com essas perguntas. Eu trago o pessoal, na verdade, assim, eu trago o pessoal aqui para falar de medicina, falar de internato, como se contar, o cara tá me mandando... Na nossa época, eu não sou tão velho assim. Tem uns cabelinhos brancos, mas não sou tão velho assim. Na nossa época, não existia intermédio, essas coisas de... A gente, por exemplo, em Araguaína não se tinha atlética, que nem vocês têm hoje, Copa Canguru, essas coisas, a gente não tinha. A calorada já era famosa na cidade, era um negócio assim, eles pegavam você, colocavam você num daqueles caminhão de boi, porque Araguaína é capital do boi, botavam assim e sujo, né? E jogava todos os calouros lá naquele caminhão de boi, e desfilava pela cidade para apresentar os calouros. Pra cidade. Aí depois botava a gente pra gente pedir dinheiro nos sinais, né? Mentindo, dizendo que era pra comprar livro, xerox, aquela coisa que vocês conhecem, hoje vocês também. E aí a gente tinha que dar o dinheiro pros veteranos para que os veteranos bebessem lá. Então a calorada era bem famosa, tinha as festas da calorada, mas essa coisa de jogos, de atlética a gente não tinha. Não sei se tu já pegou essa época, mas a minha época não tinha, não. Eu tinha. Lá a gente tinha jogos interclasse, né? Então, tipo, interperíodos. E tinha entre a medicina, os cursos todos. A gente não tinha muito, não. A gente tinha um interperíodos que era massa pra caralho. Era, tipo, todos os períodos, do 1º ao 8º e mais o internato. Fazia competição de futebol, não sei o que, tinha um de bebida. Caceta, aquele lá era o último do dia, assim, Nós o último da semana. Ficava todo mundo muito doido, velho. Eu ouvi falar que o coordenador do internato de clínica cirúrgica vai organizar uns jogos internos lá da faculdade. Vai ter o... Famoso Bruno. Vamos organizar, né? Já o futebol, modalidade tem de sobra aí, né? Mas eu acho que antes da pandemia, pelo menos, acho que a Copa Canguru foi até a T5, não foi? Que tinha? Já era uma disputa bem... da Atlética deles. Tinha até o torneio, né? Eu cheguei aí ver algumas coisas aí lá, quando os jogos eram muito pagos. Não, jogos típicos eu não fui, não. Mas tinha, foi mais tarde. Os jogos ali que tinha na faculdade, quando a gente tava lá, eu sempre via na quadra. Foi até a pandemia, então. Porque aí começou a pandemia, não podia aglomerar, né? Não sabia dessa não, hein? Tinha professor pra jogar? Não, era só os alunos. Era só os alunos. Nós pra jogar. Pô, qualquer coisa eles não iam passar, negão. Você acha que vão querer arriscar o período deles? Faz um gol aí que eu te reprovo. Uma canela por um ponto. O Pina fazia até gol contra lá. Pina, faz 2 gols contra aí que eu te passo. Ai, que judiação. E foi assim que eu passei do 6º pro 7º período. Olha, mas a gente não tinha. A gente tinha muita festa na cidade, tinha as festas da turma, mas a gente não tinha essa coisa de atlética, assim. Tinha nessa época muitas festas da medicina, mas... Você era do fundão? Sempre sentei no fundão, cara. Mas, do fundão de alma mesmo, assim, tipo, deixar pra estudar de última hora, ia sempre pra Tem gente que fala assim, imagina que eu fosse... Eu sempre falo às vezes na aula, né? Vocês acham, eu sempre fui um aluno mediano, cara. Nunca fui ser aquele aluno... 10, aquele aluno assim, desde criança, na verdade. A minha mãe, ela falava assim, eu não sei que horas que esse menino estuda. Porque eu tinha um negócio assim, quanto mais... Eu sou sempre aquele cara dos 48 do segundo tempo. Quanto mais pressão eu tenho, é na hora que aí que eu não consigo fazer nada. Tipo, eu morava numa república com um menino da minha turma e namorava uma menina da nossa turma. Eu chegava lá em casa, os meninos estavam moendo lá, Robbins, Guyton, Cécio, não sei o que. Aí eu olhava aquilo lá e falei, cara, ainda não comecei nem a estudar, os caras já estão assim, na metade da prova, revisando o negócio. Aí o que eu fazia? Eu falava assim, o que eu ia fazer? Eu falei assim, cara, eu vou dormir. Chegava lá pro meu quarto, deitava e dormia. Aí todo mundo falou que você vai dormir 9 horas da noite na véspera da prova. Mas aí eu acordava 4 da manhã. Aí tomava banho e sentava. Aí que eu ia estudar.
E aí... Tu tomava alguma coisinha pra ficar acordado? Não, cara, não. Hoje tem isso tomava. na faculdade? Tem vocês? muito. Na minha época era a tal da Ritalina. Não, hoje tem também a Ritalina. Café, a Coca-Cola. Era café, essas coisas, mas diz Red Bull no máximo, assim, agora... Não, eu... Não, tem uma galera Tipo, mais remédio... Tem. nunca Não, tomei. eu já tomei. Eu tomei uma vez. Você tinha pó de Ritalina. Guaraná, essas Eu coisas tomava assim. muito pó de Guaraná na minha primeira graduação. Só que ela para de fazer efeito, né? Eu não tomei- segurava na mais. É tipo um Red Bull, pra mim Na é um época eu refrigerante. tomei uma vez Ritalina, velho. Pra mim, aquilo ali nada foi a Eu mesma tenho muito coisa. medo. O Não Hélio, esses consigo. tempos atrás, ele tava atrás de quem tava tomando Vivance lá na faculdade. E ele tava falando comigo, a gente foi pra São Paulo esses dias, ele tava puto, velho. Ele tava bravo. Aí vai bater lá no hospital depois, que eu resolvo? Ele tava bravo. Não, eu não tomo nada, na minha época assim não, mas eu sempre acordei de madrugada pra estudar, assim, desde criança, assim, eu Não dava acordava conta, cara. e estudava. Eu posso. Pra mim era a hora que, era o silêncio, era a hora que mais eu rendia, assim, em termos de estudo, em termos de concentração, de foco. Mas eu sempre deixei pra última. Eu até falo assim, se eu fosse do PBL, que nem vocês, eu era um aluno que tava enrolado, cara. Eu ia estar ali. Se eu adiantando. Como diz o Eric, Eu eu tava sou pensando de la mão de Deus. La mão de Deus, pra ver se empurrava. Eu nunca consegui, cara. Eu tenho que estudar um pouquinho todo dia, porque senão... Nossa, Pina, que especialmente pediatria e clínica cirúrgica, cara. É todo dia. Bom, o tem que Pina é o estudar. cara que mais assistiu a aula minha. Teve um dia que eu falei, Pina, você só pode estar apaixonado por mim. É a quinta aula minha que você Nesse assiste. último Pô, semestre, é a não foi, quinta aula que você professor? assiste. Foi. Aí eu ainda postei a aula, ele tá tendo aula, eu tô indo pra ele. Eu falei, e até comer. Já as minhas você não foi nenhuma, né, seu filho da puta? Mas eu acho muito injusto isso. Mas é que vai do perfil de cada pessoa, né? Eu sou aquela pessoa que eu tenho que me manter estudando. Se eu deixar pros 45 segundos, eu Não dá conta. não dou conta. Eu me desespero. E eu sou daquelas que eu posso dar até 2, 3 horas. Mas se eu colocar pra despertar 4, desperta sozinho. Eu não consigo acordar. Você sabe que eu só virei a noite estudando uma vez. Era uma prova de GO, que aí, é óbvio que eu não tinha estudado quase nada. Eu tinha que render aquela Final. noite. Era a noite da vida ali, meu filho. Eu tinha que estudar ali. E foi a única noite que eu virei, assim, de dizer que eu não dormi nada, tomando café pra poder chegar e fazer a prova. Assim, fui bem na prova, mas nunca mais eu fiz isso, assim, não. Plantão eu aguento bem, assim, Então, ficar plantão virado, dá. plantão. Agora estudando, acho que... Não, eu também não fui poucas vezes. Essa vez que eu tinha tomado um meio comprimidinho de Ritalina, cara, deu 3 horas da manhã, eu falei, Obrigadão. foda-se. Não Tava segurou. sono. Eu... Cara, eu ia estudando, a hora que desse sono eu fechava o livro e ia dormir, ficava assim. Por que será que a nossa geração não, né? Porque eu sou uma geração talvez mais à frente. Mas por que será que nós agora temos que estudar tanto tempo à noite? Eu pelo menos estudo Porque vocês muito. são Porque a gente é organizados. mais burro. Oxi, Não, você é de pessoa organizada. Eu acho que assim... Não, mas a grande maioria é desorganizada. Eu acho, eu né, penso então. assim, eu acho que Não é, não. É a porque o nosso foco educação... é diferente do de você. Não, a Não. educação mudou, a forma de se ensinar medicina mudou. Não, a forma mudou, mas a Mudou. forma de estudar de não. aprender muito. Mas, por exemplo, bonito. hoje você aprende que não. muito mais com tecnologias do que fora de tecnologias. Não, ela tá falando de Eu questão de concordo estudar, com mas- Maria. Mas eu falo pra você nesse sentido. o Zé tá Por certo. exemplo, você tem a questão de tecnologias, por exemplo, existem tecnologias que vão te fazer que, por exemplo, à noite você consiga render melhor. Por exemplo, eu lembro que eu tava dando aula pro primeiro período esse ano, e aí um cara chegou pra mim, um aluno, e falou assim, ô Zé, me fala aí, qual que é o canal do YouTube que você recomenda pra eu estudar? E eu fiquei, canal do YouTube? Eu falei, eu não assisto canal do YouTube, eu assisto aquelas entrevistas igual a mulher chupando o cano, mas não assisto medicina, assim, não tenho o costume de abrir YouTube pra ver medicina e tal, mas hoje eles estudam dessa forma. Tem muita Então, coisa. por exemplo, às vezes eles aprendem muito mais visualmente do que Não. sentando pra ler um livro. Isso, eu tudo. Então concordo. hoje não se estuda mais por livro, é isso, muito difícil. mas eu falo pra você, mas eles estudam ainda. Só que quando eles vão estudar pra ler um livro, o livro é muito mais cansativo pra eles do que foi pra gente. Isso eu como te a gente entendo. foi feito. Hoje a educação em tecnologia é grande, ok. Mas a Cíntia tava falando sobre a questão de estudar à noite. A pergunta, para e pensa, assim, faz um estudo de caso pra você ver o pessoal. Nem sempre eles têm atividades durante o dia. Ou então, durante o dia, eles preferem priorizar outras coisas que não o estudo. Aí eu vai pra concordo. academia, atividade física, que eu não tô Que falando é- aqui. mas eu acho que que é importante, importante, é muito é. importante.
Mas eles acabam fazendo isso e pegando a parte da noite, estuda a noite inteira, no outro dia está e vira uma bola de neve. Não tem otimização do tempo. Não Mas tem. eu acho Falta que de Eu Sim. acho, a Renata trabalha muito com isso e ela fala pra mim, ó, não tem gestão de tempo. Mas eu acho que não, eu acho que vai além disso. Eu acho que o estímulo que você tem, por exemplo, durante o dia, ele te mantém num estágio de excitação. Assim, durante o dia, você tem barulho, você tem, né, um a fazer que você tem que fazer, uma academia, uma coisa que você tem que correr ali. E à noite parece que é quando você tem uma coisa mais tranquila. Então as pessoas às vezes preferem estudar à noite, num momento que se tem uma certa calma, do que você estudar durante o dia que você tá ali num estado mais hiperexcitado. Eu penso mais assim, pelo menos pra mim é desse jeito. O que eu vejo é que o pessoal acaba virando noite, né? Geralmente nos 45 do segundo tempo, vira noite e não tem rendimento nenhum. Mas é o costume, por exemplo, é um costume, por exemplo, a UITEPAC foi a primeira faculdade que eu vi, Corujão, que a faculdade era aberta para eles irem estudar para fazer o Corujão. Então, Saudades. Era onde eles, eu acho que não era nem o Corujão ou virar à noite que fazia diferença, mas talvez estudar em grupo fazia muito mais diferença para eles do que a questão de virar à noite estudando. Porque quando você tem alguém para te empurrar, você consegue render mais. Você fazia na época? Na época eu fazia o Corujãozinho também. Não, Fazia. é que Corujão, eu assim, nunca fui de estudar muito assim em grupo. Eu estudava, é porque eu tenho muita dificuldade de concentração, cara. Me concentrar é muito difícil. Tinha que ser só. Tanto que pra mim dá pra ver, eu trabalhei hoje com esse filho de uma égua na coordenação de Porto Velho, ele não concentra, ele tá falando aqui do nada, ele já tá falando do outro, ele pega o celular, eu não consigo, e fica, agonia, eu falei, Zé, responde a porra dessa mensagem. Não, é sério, eu tenho muito problema de concentração. Pra tardia. mim tem que estar um negócio silêncio, pra eu sentar e falar, ó, agora eu vou fazer isso, e aí eu consigo fazer, mas fora isso, eu tenho muito estímulo que me dispersa a atenção. Devo ter um déficit, um TDAH isso, mais ou menos. Bem, assim, não me atrapalhava tanto, mas eu sempre tive isso desde criança, de ter essa dificuldade de concentração, para sentar, para ler, assim, aquela coisa, eu tenho que estar muito na vontade. A cronologia fala, né, que os gênios realmente têm dificuldade de concentração. O que aí aconteceu o Messi de que é errado? autista, né? O que aconteceu de errado aí, Zé? Cara, não, mas eu acho que é mais do jeito de você, eu acho que personalidade, assim, eu tenho uma personalidade mais agitada, então eu disperso muito fácil, assim, pra tudo, pra filme, pra qualquer coisa, assim, não só de estudo, né? Não, pra filme, essas coisas, eu tenho que estar muito concentrado. Se eu disser, hoje eu tô afim de fazer isso, aí se eu tiver afim de fazer isso, eu vou fazer. Agora, se eu não tiver afim, eu acho que a minha palavra, todas aquelas coisas que você vai, o que você quer fazer de desenvolvimento pessoal, né, profissional, pra mim é sempre procrastinação. É o meu maior problema, que eu não consigo deixar de procrastinar. Quanto mais coisa eu tenho pra fazer, mais tranquilo eu fico. Mas assim, você consegue iniciar as coisas, não? Consigo. Mas não termina. Não termina. Então eu sou igual. Não eu termina. até, vários projetos, eu acabo iniciando os projetos e aí eu não consigo terminar de jeito nenhum, cara. De jeito nenhum. Oi, meu amor. Vem dar oi pro povo aqui. Mas a gente é desse jeito, a gente não consegue terminar, né? Sejam bem-vindos à minha casa. Ela já falou lá. Fala no microfone aí, fala no microfone. Sejam bem-vindos à minha casa. Gente, tem vontade de não reparar bagunça. Tem criança em casa. O varal tá ali atrás, vai dar uma foto. O trem que você vê ali no fundo é o Bruno que não arruma. Porque o pano de prata ali, ó. Começou, tá vendo? Não tinha reparado. Foi mal. Nossa, apareceu na gravação mesmo. Sempre aparece. Sempre tem alguma coisa. Mas tudo bem, a gente sempre vê os cestos também com as roupas do lado. Ela coloca sempre o cesto lá, fica tirando foto do cesto na roupa suja. Mas esse dia teve vingança. Lógico. Apareceu uma pia cheia de secador de cabelo. Eu tinha aquele trem lá, peguei os secadores dela, tudo, coloquei em cima lá e tirei foto. Foi uma montagem. Só perder não dá, né? Não dá. Tava 3-0 pra Renata já, pô, todo dia uma roupa no chão. Todo o tempo inteiro. E ela tava tirando foto o tempo inteiro disso daí. O tempo inteiro. Lógico, eu parei. Ixi, Maria. o negócio, Renata, é expor a pessoa. Na hora que você expõe ela vai mudar o comportamento dela. Não precisa. Mas e tu foi pra São Paulo fazer internato? Fui. E aí, como é que foi lá?
Na verdade, Como que você foi pra lá mesmo? Você é já que na tinha verdade falado. assim, a Araguaína, o internato era muito bom. A gente era quase que residente. A gente dava plantão 24 horas Mas no não hospital. ficava todo mundo. Não ficava Não, todo ficava, mundo. ficava todo mundo. O pessoal queria mais fazer o PSF rural, porque já recebia alguma coisa, do que fazer os outros estágios. Eu sempre fui apaixonado por emergência, cara. Então assim, aí eu falei, eu vou formar, e eu nunca tinha visto um paciente infartar, porque naquela época não existia essa coisa de sala vermelha, sala verde, sala amarela, era o pronto-socorro. Tudo junto. E como a cardiologia era específica, eu achava aquilo, pô, como que eu vou formar e não vou ver um paciente infartar? E aí eu senti esse déficit na minha graduação sobre emergências médicas. Eu tinha feito um curso do SAMU para socorrista, e aí discutiram emergências clínicas, cirúrgicas, mas eu sentia muita falta disso. Aí a gente tinha 3 meses de estágio opcional, e algumas pessoas começaram a sair. Eu tive um colega que foi para Minas, uma colega que tinha ido para São Paulo, para o Santa Marcelina, e eu pedi um estágio eu queria ir para o Hospital Belo Horizonte, aquele que a gente viajou, só que aí não conseguia, e acabei indo para São Paulo, para o Hospital Santa Marcelina. Aí o meu estágio ia ser clínica médica. Aí eu falei, não, eu queria emergência. Você pode me deixar 1 mês na emergência clínica, 1 mês na cirúrgica e 1 mês na pediátrica. EGO eu sempre corria. Aí ela virou assim, e falou assim, mas 1 mês é pesado, só de pronto-socorro é 12 horas. Eu falei, Como minha filha, estagiário, professor? como interno. Falei, minha como filha, eu interno. vim aqui pra Moer. fazer isso. Pode botar aí meu nome. Tipo, 12 horas, segunda a sexta. Direto, segunda a sexta, 12 horas. Eu só descansava final de semana, sábado e domingo. Agora o resto era indo pro plantão, chegava lá, aí eu comecei pela clínica, depois fui pra cirurgia, e aí, só que existe uma diferença em hospital que tem residência. Eu acho que os residentes, eles tendem a te ensinar muito mais do que um hospital que você não tem residência. Então, abre um pouquinho a mente, assim. E uma coisa que eu percebi muito na minha época da graduação, e hoje eu vejo que isso tem se intensificado, é que as pessoas têm o foco, e tá certo focar na residência, mas esquece do aprendizado prático no internato. Então, por exemplo, Que é o ser médico. eles fazem o que tem que fazer, o básico, né? Olha, o que eu preciso fazer no meu internato? Eu tenho que vir essa hora, tal, e não aprendem. Aquela é a sua chance de aprender medicina com o seu paciente, Sim. com a sua rotina, com as pessoas que estão envolvidas e que depois vão te dar um upgrade lá na frente, um empurrão. Vão aparecer as oportunidades. As pessoas pensam assim, eu quero fazer cirurgia geral, então eu vou pegar a hora que eu estiver tranquilo, eu vou estar lá no Medicurso estudando cirurgia geral, e esqueço de ser médico, que foi o que o Bruno falou. Então essa parte não pode esquecer, cara, tem que... E aí eu fui atrás disso, então eu aprendi muita coisa, assim, tanto que o que os internos não queriam fazer, eu fazia. Por exemplo, pediatria, eu chegava lá, olha, você tem um paciente para ver. Eu falei, não, um paciente, eu vou vir aqui ficar 12 horas para ver um paciente. Não, me dá aí 5. Aí eles olhavam assim pra mim, mas você quer 5? Eu falei, quero 5, daí 5 fichinhas dessa aí. Aí pegava e colhia exame e fazia as coisas. Não, mas eu tava ali assim pra tem que aprender. Assim Eu tive em São Paulo, antes de fazer esse internato, eu tive em São Paulo quando eu tinha 10 anos de idade, cara. Eu voltei, eu não sabia nem nada assim de São Paulo ali. Eu fui pra realmente viver Focado. aquilo, focar. Tanto que eu tinha poucas coisas assim. Eu disse assim, olha, eu vou ficar esses 3 meses em São Paulo, eu tenho 2 objetivos só. Que um era assistir o melhor time do mundo no seu estádio oficial, que era o São Paulo, jogando no Morumbi. Conseguiu? Consegui. E o outro foi, eu queria assistir uma missa do Padre Marcelo Rossi, cara. E aí Sério? consegui assistir a missa do Padre Marcelo Rossi. Então assim, eu completei minha meta dos coisas, e o resto eu falava, eu quero estudar Então, e lá- aprender o máximo. Lá tu ficou 3 meses. 3 meses no internato. No Aí eu final? vou- Ah, não. Não, aí eu voltei, terminei o PSF 3 meses e formei. Formou. Mas assim, foi um diferencial pra mim esse estágio. E aí quando eu fui fazer a residência, eu voltei pro Santa Marcelina como residente. Então muita gente lembrava de mim, pô, você foi um interno diferenciado, assim. Então eles falavam assim, você tem um potencial para ser um bom residente porque você foi um bom interno. Então, os olhos, as oportunidades, aquela pessoa que te acolhe, um assistente que te acolhe, que você mostra proatividade, mostra interesse, mostra dedicação, aquilo faz toda a diferença. Que ano que foi, Zé? Eu fui em 2007 pro internato. 2007, 2009, eu acho que eu estava entrando. Naquela época, falava-se muito em questão de carga horária, e 40 horas semanais, 60 Eu horas tenho semanais. uma opinião muito diferente disso daí, por exemplo, de carga horária. Que eu acho que eu não sou contra, lógico, óbvio, você
ter uma carga horária exaustiva, porque não dá tempo de estudar. A saúde mental hoje em dia é muito mais fragilizada pelas coisas que você tem. Mas eu acho que aquele momento é um momento de aprendizado. E no momento de aprendizado, você não tem que, nesse primeiro momento, óbvio, ninguém é escravo daquilo, mas você está ali para aprender. Então você não pode limitar o seu aprendizado por causa de horas. Vou contar para vocês, quando eu fui fazer eu fiz a residência de pediatria, trabalhava muito mais que 60 horas. Aí quando eu fui fazer a entrevista para a USP, para entrar em medicina intensiva pediátrica, o meu entrevistador lá, o chefe da UTI, falou assim: olha, mas você tem certeza que você quer fazer aqui na USP? Porque aqui, ó, nós pedimos 60 horas. Eu falei: olha, eu vou estar bem se for 60, porque hoje eu trabalho 80, então se for 60 vai ser bom para minha vida. Lucro. Pegadinha do malandro, né? A gente ficava lá muito mais a carga horária, mas eu não via aquilo como uma coisa ruim para mim em termos de carga horária. Eu enxergava aquilo assim: eu preciso, nesses 2 anos, me desenvolver como médico dentro daquela especialidade. Qual é a maneira de você se desenvolver como médico dentro daquela especialidade? Residindo lá. Tá dentro do hospital, tá vendo a maior quantidade de casos que você possa ver, fazer os procedimentos que você tem que fazer, discutir os casos, pegar a experiência. E como eu já tinha essa ideia de voltar para o Tocantins, aí que eu sabia que existia um déficit muito grande. Então eu tinha que aprender aquilo. Por exemplo, drenagem de tórax, traqueostomia. Então você tinha que aprender ali. Na residência de medicina pediátrica intensiva lá, você fazia traque ou não? Traque a gente ajudava, porque muitas vezes eles faziam a beira-leito ali. Então às vezes a gente ajudava. Mas drenagem de tórax, geralmente chamava CIP, aquela coisa toda. Mas a gente pedia: olha, posso drenar? E aí eles te ensinavam, te mostravam como drenar. Tu tomou muito não? Com certeza, né? Fazer medicina é tomar não, cara, diariamente. Como você lidava? Era mais não do que sim? Você insistia, ia em cima, o professor me ajuda, interno me ajuda, residente me ajuda? Eu acho que, assim, quando você tem um propósito, independente disso, você vai receber muito não. Eu acho que tem gente mais pra te querer fazer desistir do que pra querer que você consiga aquilo. Vou dar um exemplo da minha especialidade. Quando eu falei que queria ser pediatra, e desde o primeiro período eu entrei na faculdade e falei assim: eu quero ser pediatra. Não sei porquê, mas eu queria ser pediatra. Ele já tinha uma paixão. Já tinha uma paixão pela pediatria. E aí eu tenho... até gravado aí vai dar B.O. Mas eu tenho uma tia que é uma pediatra muito boa, muito reconhecida em Belém. Alô, editor, corta essa, hein? E aí quando eu falei pra ela: não, mas eu acho que não tem que cortar. Quando eu falei pra ela assim: poxa, tia, eu quero ser pediatra, eu imaginei que, né, pô, incentivo tal. Foi um negócio assim: não, pediatra, você vai ser pobre. Não, pelo amor de Deus, não vai fazer pediatria, vai fazer cirurgia, sai disso. Ainda foi, chamou meu pai, falou: ó, tira isso da cabeça dele. Aí meu pai veio: olha, você não quer fazer cirurgia e não sei o que. Eu falei: pai, eu vou ser pediatra com ajuda ou sem ajuda, mas eu vou ser pediatra. Então eu tive uma aluna na época quando eu comecei a dar aula em Araguaína, que ela queria ser pediatra. Então ela andava comigo pro hospital inteiro, assim, sabe? Você via que... eu até dizia que era uma das minhas pupilas, assim, porque a menina... o tempo que ela tava aqui, dia que só tá no hospital, né, Sara? E aí, naquela época o meu coração não era tão de gelo. Aí a pessoa, ela ia, acompanhava e tal. E eu lembro que era a mesma coisa, assim, as pessoas falavam: pô, a pediatria. Hoje ela é uma baita pediatra, endócrino pediatra, professora universitária. Se ela estiver vendo esse canal, ela vai lembrar disso. E aí um dia eu dei de presente pra ela um estetoscópio que eu tinha mais íntima pediatra. Chamei ela e falei assim: ó, eu vou te contar a minha história. Quando eu disse que eu queria fazer pediatria, todo mundo disse: não faça pediatria. E hoje você tá aqui do meu lado, querendo fazer pediatria, me acompanhando, tentando aprender a maior coisa de pediatria que você pode. Então, ó, eu queria te dar um presente para que você continue desse. E eu falei disso, assim: na vida da gente tem mais gente para dizer não pra gente do que pra dizer sim. A menina chorou pra caramba, foi aquele negócio todo. Mas hoje até hoje às vezes ela mostra o estetoscópio: ó, ainda tem o estetoscópio que você me deu aquele dia. E se transformou assim numa profissional de excelência. Reside em Imperatriz hoje. Professor, desculpa, pode falar. Mas assim, aquele aluno, por exemplo, né? O professor Bruno leva, né, no plantão.
Não, hoje não dá. Aí a gente espera um pouquinho. O professor pode me levar? A gente será que é taxado um aluno assim? Não. Um aluno muito insistente, Eles muito... têm muito menino do buchão. essa questão, assim, Zé. Eles têm muito esse pensamento do tipo, pô, será que eu não vou estar incomodando? Sendo... Eu acho que o papel do interno é esse, é incomodar mesmo. Como que é a forma de pedir? Professor, me leva É pro desse hospital. jeito. Não, é desse jeito. Oi, Ó, professor, o pessoal tudo que me bem? aborda fala assim, professor Bruno, você vai estar de plantão quando? Eu falei, vou estar tal dia, posso ir? Quando dá, eu falo, pode. Vai tal dia, tal horário. Eu acho que mais do que querer estar no hospital, é fazer por merecer estar no hospital. Então não adianta você chegar e falar assim pro Bruno, ô Bruno, pô, dia que você tiver de plantão, tô aqui, viu? E chegar na aula, você não participar com ele. isso Agora, é se verdade. chegar na aula e você colar nele, pô, eu quero aprender isso, eu quero aprender aquilo, pô, professor Bruno, não dá pra você me levar lá no hospital pra eu praticar isso que a gente tá fazendo agora? É diferente. Isso eu vejo muito dos alunos. Os alunos querem estar no hospital, Um elogio. mas não querem participar do hospital. O Augusto, rapaz, esses dias ele foi acompanhar a gente lá no hospital, ele ficou um tempão, cara, e é um cara que tava lá estudando o tempo inteiro, discutindo. Uma vez eu fui pro ambulatório, ele tava sozinho no ambulatório, falou, não, pera aí que eu tô chegando aí. Foi lá no ambulatório, lá no ambulatório da Quadro faculdade, não, da faculdade mesmo. E quando ele pediu pra ir lá na Olha os faculdade... olhinhos da Mari brilhando. Tá chorando ali, Augustão. E aí quando ele foi lá acompanhar a gente, ele realmente chegou lá sem hora pra sair, empurrava a maca. A Sara, que a gente fica brincando aí, que tá no internato, mesma coisa. Chegou pra acompanhar um ambulatório meu, que é 2 horas, saiu de lá 9 horas da noite, né? Então, Isso é o que ganha Isso é o que você ir ganha. pro hospital. Não é simplesmente chegar assim, eu quero estar no hospital. Mas faz por merecer. É igual, por exemplo, quando eu fiz a residência de UTI, e o meu residente, o meu R3, eu era R2, ele era R3, ele falava assim, só vai fazer procedimento quem souber. Quem chegar aqui e dizer assim, eu quero passar um acesso central. Tá bom, qual é a técnica do acesso central? E me descreve a Isso. anatomia. Ah, não sabe? Então eu sei, eu vou passar aqui. Então você tinha que estudar e demonstrar aquilo. Então eu acho que... eu falo muito isso lá pros meninos, pros internos que estão lá com a gente, quando tem um acesso, uma drenagem, eu quero fazer. Falou, beleza, qual que é a indicação? Não, mas foi o senhor que indicou. Tá, então qual que é a anatomia? Não, vou ver lá. Qual que é a técnica? Não, o senhor vai me falar qual que é. Ele falou, não, isso não é um pedaço de carne que você vai meter um tubo dentro, cara. Não é desse jeito. Você precisa fazer por merecer, né? Você precisa correr fazer atrás. por merecer. Eu acho que isso é que faz diferença. Por exemplo, quando eu fui interno, eu era, por exemplo, na clínica médica. Os caras tinham que fazer na clínica médica, eles tinham que coletar os exames, deixar os pedidos dos pacientes todos prontos pro dia seguinte. Uma emergência que era para ter 10 pacientes, a gente tinha ali 20, 25 leitos. Então eles tinham que pedir, só podiam ir embora quando eles pedissem todos os exames dos pacientes pro outro dia, e de manhã tinha que coletar tudo. O que eu fazia? Cara, vão passar o plantão de vocês, vão terminar as coisas de vocês, que eu vou fazer esses pedidos todinhos. Sentava na mesa, fazia todos os pedidos, chegava lá de manhã, cara, me dá aqui que eu vou coletar essas gasometrias para vocês, podem ir adiantando o trabalho de vocês. Então é reciprocidade, cara. Então Sim. o cara fala, pô, o cara me ajudou, eu vou ajudar ele. Eu podia estar na lanchonete, que eles falavam assim, ô Zé, vem passar um acesso central aqui que você tá merecendo. Eles iam me buscar na lanchonete para eu passar um acesso central, sem que você ficasse no pé pedindo, mas a demonstração de ajuda, de interesse, de querer mesmo aprender aquilo, viver aquilo, faz toda a diferença. E hoje eu percebo o contrário, os alunos, eles querem estar no hospital para um status. Eu quero arrumar tirar uma foto, já tá lá no hospital, mas de repente, às vezes tem pessoas que estão te acompanhando num plantão, mas que é às como se vezes, não assim, tivessem lá. E não basta ter a técnica, tem que ter a teoria Sim, como base, né? sim. E É o que realmente é o que acontece, eu É o que eu acho. falo. Pode colocar aqui. E eu acho que isso é o mais importante, o querer estar ali, aprender por estar ali, fazer por merecer, brigar, né? Falar, olha, eu li isso, professor Bruno, olha, eu tava lendo isso e eu fiquei sem entender. Como que é essa técnica? O que eu tenho que fazer? Então, existe toda esse merecimento para se instalar. E hoje eu noto muito isso. Todo mundo quer acompanhar um médico, mas na verdade às vezes não sabe nem por que tá ali. É porque, sei lá, foi o primeiro que me disse sim, eu vou lá. Ou porque tá todo mundo indo, Quero melhor conhecer ir a também, dinâmica. como é? Por exemplo, olha, quando eu já queria ser pediatra, como eu falei pra vocês, desde o primeiro período. E aí, no meu hospital da graduação, era o Hospital de Doenças Tropicais de Araguaína.
o último andar era da pediatria, só que não rodava nem interno com essa preceptora. Hoje essa preceptora é maravilhosa, ela trabalha no Ministério da Saúde em Brasília, a doutora Sandra Deotti, aí ó, um beijo, foi minha mãe. E aí o que eu vi? Eu cheguei pra ela e falei assim, doutora Sandra, meu nome é José Maria e eu quero fazer pediatria e eu tô aqui pra lhe ajudar, o que a senhora quiser, se for pra prescrever um negócio, eu quero lhe ajudar. E ela ficou olhando assim, mas assim, você veio por livre espontânea vontade? Eu falei, vim, que eu queria fazer pediatria. Ela, não, então, ó, toma aí, vai fazendo isso aqui pra mim. É o teste, né? É o batismo de fogo. Sim. Fui fazendo. E eu tinha o meu médico assistente nessa época, ele começava a visita às 11 da manhã, 11h30 da manhã. E a gente tinha que estar no hospital às 7. Então o que eu fazia? Eu chegava no hospital às 7, subia pra ver a pediatria, evoluía a pediatria com ela. Ela saía 8, 9 horas, Mas eu descia... Não tinha interno com ela? Com ela não. Eu descia para poder fazer. Mas o que ela... Eu como estudante quartanista, ela... Vem cá que eu vou te ensinar a coletar um líquor. Eu vou te ensinar a prescrever, tratar uma malária numa criança. Eu vou te ensinar aqui sobre meningite numa criança. Então aquele aprendizado para mim foi fantástico, assim. Quando eu cheguei no interno, que é no outro serviço, ela recebia interno, ela... você sempre me ajudou, então agora eu retribuo. Então do merecimento, é né? essa que é a participação. E não é simplesmente dizer assim, eu quero estar dentro do hospital para ter um like dentro do hospital. Eu falo isso há um tempo já. E sabe o que eu vejo muitos alunos? Lá no UTI, vocês recebem alunos lá, não? Só residentes. Só residente. Só residente, não tem alunos. Eu percebo muito ali no pronto-socorro, cara, quando eu chego no plantão, geralmente final de semana. Geralmente tem 3 internos que acabam ficando ali com a gente na salinha da cirurgia, nas suturas. E toda vez que eu chego, eles estão sentados. Aí eu já começo a me correr por dentro, assim, já começo agoniado. E eles ficam sentados e ficam como meros espectadores, assim, do tipo, se alguém falar alguma coisa com eles, ótimo, se ninguém falar, tudo bem, eles vão aprendendo que eles acabam ouvindo, tipo EAD, sem pegar no paciente, assim, sabe? Não faz nada. E eu falo pros meninos hoje, não adianta nada você querer fazer uma drenagem de tórax, um acesso central, uma intubação, se você ficar sentado para aquilo que realmente importa, que é colocar a mão no doente, saber a indicação, saber por que fazer. Ou então tratar apenas dando dipirona para ele, né? Não apenas eu ficar acho que sentado. ter respeito, né, pelo paciente. Eu acho você que isso aprende é humanidade e você aprende não só a técnica, a questão técnica, você aprende a dinâmica de se estar num plantão, as formas de se ajudar, como que você pode ajudar. E eu acho que a gente nessa época, nessa etapa da nossa vida, a gente é muito mais carinhoso, digamos assim, né? Carinhoso nesse sentido, como... É mais pai. Eu lembro que eu tinha um paciente lá nesse hospital nosso universitário, que é de doenças tropicais, que ele tava tratando uma tuberculose, e ele não comia. Ele não queria comer, xingava a comida do hospital todo, que disse, se tivesse pelo menos um maracujá... Cara, eu levava maracujá escondido na minha maletinha médica e chegava lá, exprimia num negócio só para ver o homem poder comer. Assim, então nessa época eu acho que os alunos, eles têm um grau de empatia muito grande. É uma outra coisa aí, eu faço a pergunta pro Bruno, pra Renata que tá aí. E é uma dúvida dos alunos. Os médicos, eles mudam com o tempo de profissão? Não é o que vocês perguntam? Eles ficam mais frios com o tempo de profissão ou eles se mantêm aquilo que eles sentem? Quer responder, amor? Vem cá. Ixi, Mari. Eu lancei a braba e vou pegar a pizza aqui só pra não ter que responder. A dona da casa, bicho, entrou na jogada. Olha com quem é que tu mexeu. Não, mas é porque esse é um assunto muito legal. Eu gosto de falar até com as alunas do CMT, dos cursos que eu aplico. Eu acho que um pouco, Zé, é um pouquinho de falta de exercitar, sei lá, de desenvolver a nossa inteligência espiritual, sabe? A gente se preocupa muito com o científico, com o objetivo, com a matéria, gastro, pneumo, endócrino, sei lá. Aprender a drenar um tórax, aprender a passar um acesso, isso é importante, extremamente importante. Mas se você não cuida de você, da sua espiritualidade, você se torna um técnico e não um ser humano médico. E aí, isso é uma coisa, até sair de lá do fundo pra mim pra cá, porque é uma coisa que eu acho extremamente importante a gente falar. É uma pergunta que eles têm muita dúvida em relação a isso. Eles observam, às vezes, eu tive isso, professores da faculdade que são muito carinhosos com você, mas de repente com
um paciente Acaba não tem aquele grau de carinho que você tem, e gera até uma decepção num primeiro momento. Eu acho que um pouco a gente se protege, porque vocês começam a traumatizar, a gente começa a traumatizar desde da faculdade, né? Pela sensação de impotência que a gente tem, a gente começa a se proteger, né? No sentido de que se eu não criar uma proteção aqui, eu vou sofrer demais, porque nem tudo eu posso resolver, nem tudo está, né, sobre o meu comando. E aí a gente vai começando a se distanciar, mas isso é falta de inteligência emocional e espiritual. A gente pode lidar com essa situação de outra maneira, mas a gente não é ensinado pela nossa grade curricular. E a gente não corre por fora. E aí eu acho que é uma consequência dessa inabilidade que a gente tem. E eu acho que a maturidade também, que você vai adquirindo com os anos, ela te transforma na sua forma de ver, na sua forma de pensar, e às vezes... E de lidar. E às vezes você tem um aluno, de repente, com uma cabeça que não tem uma maturidade, e você avançou na sua maturidade. Você quer um exemplo? Por exemplo, hoje eu adoro estudar, adoro o princípio todo relacionado aos cuidados paliativos. É uma coisa que me encanta muito, me fez aprender muito sobre cuidados paliativos, terminalidade, né? E é um assunto que todo mundo foge. Por exemplo, notícia de óbito. Eu lembro que quando eu era residente, não era o meu paciente. Aí meus colegas às vezes choravam e diziam assim, não, deixa que eu vou lá dar notícia. Porque eu tinha que me preparar para aquilo. Não adiantava eu fugir daquilo e ter que chegar e não falar. Eu sempre fiz questão de estar presente também, Zé, nesses momentos, assim, eu acho importante. Mas a maturidade, por exemplo, quando eu comecei, eu sempre ouvi isso muito na minha vida, assim, Zé, você tá indo muito bem, mas você tem que aprender que os pacientes morrem, que era uma coisa que a gente não tá preparado para isso. A gente não admitia a morte dentro da medicina. Então eu sempre ouvia isso, o paciente morre, porque eu tava lá desesperado, aquela coisa toda. Até comentei na outra gravação que a gente tinha feito, que o meu chefe da residência falava assim, tinha um paciente em cuidados terminais, assim, não tinha uma qualidade de vida. Ele dizia assim, olha, a sorte desse paciente é se ele um dia tiver uma parada e não tiver nenhum residente aqui, porque se tiver um residente aqui, vai reanimar ele. E eu brigava, o senhor pode me expulsar da residência, mas se ele parar do meu lado, eu vou reanimar. Só que a maturidade, ela vai te dando um outro entendimento dentro da medicina e dentro dessa dinâmica, como médico, como paciente, aprendizados, frustrações, perdas, vivências próprias, né? Você sendo paciente, seu pai sendo paciente, seu filho sendo paciente, você começa a ver as coisas realmente de uma forma diferente. E as pessoas, às vezes, interpretam essa maturidade como distanciamento, como falta de empatia, falta de empatia, como uma coisa assim, mas hoje eu vejo uma geração de médicos, e eu acho que a gente pode falar com muito orgulho disso, que tem muito mais empatia do que, por exemplo, de repente, a nossa geração. Que a geração de pessoas que está mais conectada a essa questão espiritualidade, as palavras hoje, né? Por exemplo, empatia é uma coisa que se discute bastante, assim. Antigamente você tinha uma coisa acontecendo, por exemplo, se a gente for ver a transformação do mundo, né? A gente está aqui falando machismo, violência contra a mulher. Hoje você tem muito mais uma união entre todas as pessoas que dizem, olha, aquilo lá não é certo, do que você, por exemplo, tinha antigamente. Que você via uma coisa assim, nossa, aquilo lá é errado, mas ninguém falava nada, porque ninguém gostaria de colocar ou falar aquilo. E de repente hoje todo mundo, não, foi errado, e eu vou lá e vou dizer por que foi errado. Eu acho que hoje as pessoas conseguem se expressar mais frente a esses problemas. E isso, muitas pessoas que antes tinham comportamentos, né, para eu ser um médico bom, eu tenho que ser um médico ruim com o paciente, eu tenho que ser frio, eu tenho que tratar ele daquele jeito, imparcial, e hoje não, você vê médicos que... Só que é um equilíbrio, é o que a Renata falou, a inteligência emocional, você também não pode ser um extremo e também não pode ser o outro, porque, por exemplo, quem é um sofre bastante, né? Se a gente for botar pro Grey's Anatomy, não pode ser nem a Japinha lá e também nem aquela lourinha lá que já é demais. Nem muita emoção e nem muita razão. Eu queria aproveitar que a gente tá com a doutora Renata, porque embora a gente grava na casa dela, a gente só consegue a agenda com o Bruno, entendeu? Mas é justamente sobre o que o Zé falou e que eu acho que entra nisso, que reflete no médico do futuro, que é o acadêmico quando ele chega lá.
E na maioria das vezes a gente sabe que vão ter mais pessoas dizendo não do que sim, e que a vida é feita de mais portas fechadas do que portas abertas. O duro é que a gente sempre acha que são pessoas que a gente não conhece ou pessoas que não gostam da gente que vão dizer não. Mas no seu caso foi uma tia sua que virou pra você e foi totalmente contra aquilo que era o seu sonho. E muitas vezes não é só assim, é uma pessoa que te ama, que é da sua família, que pergunta: você vai gastar o dinheiro todo da sua família na faculdade? Você já tem um filho, você vai entrar na faculdade? Você é casado e você vai fazer uma residência? Pra que você vai perder esse tempo? Pra que você vai perder esse tempo? Como que você vai fazer isso? Não tem condição. E muitas vezes algo que reflete dentro da própria faculdade é essa questão da pessoa ter que lutar nesse conflito de pessoas que ela ama, que são contra aquilo, mesmo sabendo que é o sonho dela. E o que ela acha, o que vocês acham que um estudante precisa fazer ou colocar na cabeça justamente sobre esse tipo de pensamento para continuar indo em busca, para ser esse interno xereta que vai atrás desse procedimento, que sabe do que quer fazer pediatria mesmo a tia dizendo não, que tá na faculdade mesmo o pessoal dizendo não, que mesmo sem dinheiro tá lá dentro também. Eu acho que é a questão do valor. E aí, valor, muitas vezes ele não consegue ser medido. Por exemplo, qual o valor de um sonho? É diferente para você, de repente para mim, é diferente para Cíntia, é diferente para o Bruno, porque as nossas realidades, elas são diferentes. Nós viemos de realidades diferentes. A gente caiu no mesmo lugar, mas você não pode dizer que todas as pessoas são iguais ali ou têm a mesma história de vida. Então, de repente, algumas pessoas com alguma história de vida agarram aquela oportunidade ou porque só tiveram aquela oportunidade, ou agarram aquela oportunidade porque realmente é aquilo que quer fazer. E essas pessoas que têm uma... Eu acho que era a palavra que meu pai mais falava pra gente quando a gente era criança, assim, você tem que ter determinação. Até hoje a gente brinca assim: ó, pai, fala aí agora pros teus netos. Ele fala assim: determinação. Porque quando a pessoa tem a determinação para aquilo, realmente ela sabe que ela vai enfrentar dificuldade, mas ela sabe que ela vai vencer aquelas dificuldades. Eu tenho um post, uma página no Instagram que eu sigo, chama Uma Dose de Plantão. São duas médicas recém-formadas que começaram a falar sobre os primeiros plantões. Aí aquilo, o que a medicina não ensina. Então às vezes eles colocam um resumo de coisa pronta, discutem os casos da emergência. E aí ela colocou uma coisa legal essa semana que chama assim, Minha História de Vida. E aí contou de uma das fundadoras lá daquela página, que ela era casada, ela tinha um filho pequeno, então ela dizia assim: olha, eu tinha que chegar à faculdade, eu tinha que primeiro resolver toda a minha casa, para depois à noite virar a noite estudando. E final de semana, quem ficava com meu filho para poder dar um apoio emocional. Eu acho que as pessoas sentem muito isso, essa questão também, assim. Eu acho que vocês como alunos, e a gente quando foi aluno sentiu também. Será que eu estou abrindo mão de um convívio familiar, de uma pessoa que gosta de mim, que está ali para estar fazendo isso? Aí você fala assim: poxa, é uma pessoa que precisa de mim, mas eu tô fazendo aquilo por ela, não tô fazendo só por mim, eu tô fazendo pelo meu pai, eu tô fazendo pelo meu filho, eu tô fazendo por eles, né? A gente quer melhorar não só a gente quer melhorar eles como um todo. E esses conflitos, eles são muito grandes dentro da gente. A gente fica ali se sentindo culpado. É uma culpa grande por fazer aquele sonho. Então eu acho que quando a gente começa a sentir culpa, a gente começa a andar para trás. Então o que a gente tem que saber: eu tô fazendo aquilo que eu quero, é aquele que é o meu sonho, né? Pra mim, o melhor discurso, cara, é aquele discurso que o Steve Jobs falou na formatura lá do pessoal de Stanford, né? Que ele falou assim: ache a coisa que você mais ama e quer fazer na vida, e abraça aquilo e viva para aquilo, que com certeza você vai ter os seus resultados. E é muito legal. E se você pegar a história do Steve Jobs, ele era um cara que foi adotado, ele é um cara que ele não achava justo gastar o dinheiro da faculdade, que a família nos Estados Unidos eles guardam coisa, não gastar o dinheiro para poder estudar. Ele ficou sem estudar 2 anos, e aí ele, tipo, o mais legal que ele falou assim, ele disse assim: cara, eu tava na faculdade ali no campus, vivendo aquela coisa toda dos anos 70, e aí eu fui fazer um curso de caligrafia. Ele falou: puxa, imagina, fazer um curso de caligrafia, o que aquilo vai acrescentar na minha vida? Mas quando ele criou o primeiro computador dele, que foi o Macintosh, foi o primeiro protótipo de computador que tinha o que a gente usa para caligrafia do Word todinho. Então todos os computadores vieram daquela caligrafia que foi a aula que o cara fez lá.
Então, dificuldades vão ter. Não adianta você dizer que tem uma carreira, uma coisa sem dificuldade. Resta a gente saber assim, é o que eu quero? Eu consigo suportar? Então, eu vou tocar o barco. É a minha opinião. E existiu algum dia que você pensou que esse sonho não ia dar certo? Vários. Tinha acabado? Vários dias. Não, mas qual Eu acho que eu foi... pensei mais, que não ia dar certo do que ia dar certo. fosse dar certo. Mas qual foi o dia que você virou e falou, anoiteceu e não vai amanhecer? Tá longe da minha casa, tá longe da minha casa foi muito difícil no começo. Pra mim, assim, foi a coisa mais difícil do mundo, que eu entrava nessas mesmas coisas. Eu vou morar numa cidade longe dos meus pais, não sei o dia de amanhã, não sei se eu vou ter meus pais, será que eu tô desperdiçando um tempo em vez de poder estar com eles? Será que eu não tô vendo alguma coisa nesse sentido? Então aquilo me trazia um sofrimento muito grande. E quando eu entendi que eu tava fazendo aquilo por eles também, por mim, por eles, aí aquilo começa a ser mais leve. Mas várias vezes nesse início eu falava, não vou dar conta. Vou te contar uma história. Você perguntou como é que eu cheguei em Araguaína, né? E aí quando eu cheguei em Araguaína, a prova, né, foi uma bagunça na prova. Eu cheguei, já tinha 1 hora de prova, o povo fazendo prova, negócio bagaceiro. Xinguei até, acho que Deus falou assim, xingou muito, vai pra lá. Que eu xinguei muito. E aí eu lembro de estar passando na frente lá em Araguaína, se vocês viram, eu botei até uma vez no meu Instagram, volta e meia, quando eu vou em Araguaína, eu posto numa escadaria, que eu falo que parece a do Rock Balboa, assim, a escadaria da igreja JK, uma escadaria enorme. Aí quando a gente passou na frente daquela escadaria, o pai desse meu amigo, né, foi um casal que eu morei em Araguaína lá, falou assim, olha, Zezinho, teve um prefeito aqui que era muito difícil ele se eleger. E aí ele falou assim que se ele fosse eleito, ele subia essa escadaria aí de joelho. Eu falei, muito difícil de eu passar, né? Então se eu passar, Vou subir de eu joelho. vou subir a escadaria de joelho. Ele olha, eu falei, não, eu passei. Falei, putz, passei, agora eu tenho que subir, porque eu quero voltar, né? Se eu não pagar a promessa. Cara, eu subi, eram 72 degraus, porque eu contei. De joelho? Eu subi 5 vezes, querendo voltar. Então, assim, era mais ou menos isso. Eu queria voltar, eu já tava pagando a promessa adiantada, assim, olha, eu já tô logo pagando, a coisa assim. Eu ia de madrugada, que é onde não tinha ninguém, e subia a escada lá de joelho, chorava, meu Deus, eu quero voltar pra minha casa, não consigo ficar longe dos meus pais. Não consigo ficar longe dos meus amigos, não consigo ficar longe das minhas coisas. E aquele sofrimento grande. Mas as coisas acontecem pro que a gente tem que acontecer. Então não adianta você resistir. Você tem que aceitar que aquela realidade é uma realidade diferente. E aí as coisas começam a se tornar muito mais leves. É muito interessante. Eu vou levar pra vida. A culpa. Olha o post leva lá, pra trás. olha o post lá dessa escadaria, tá lá no Instagram ainda. Depois você vai ver o que eu escrevi lá. Esse negócio de desistir é muito engraçado, assim, o pessoal fala muito, tem um jargão dentro da cirurgia que engole o choro, né, então você tem que engolir o choro e não reclamar, e que cirurgião que já pensou em desistir, ele não é cirurgião, ele é apenas um médico qualquer que opera, que nunca pensou em desistir, aliás. E dentro da minha residência, cara, era um embate interno muito grande, eu pensava em desistir quase diariamente. Teve os primeiros 3-4 meses da residência era assim, quase diariamente eu pensava em desistir. Teve até um episódio uma vez, eu até escrevi uma carta aí, daqui uns dias eu solto lá pra vocês. Teve um episódio uma vez que eu tava na cirurgia, virado de plantão, aquela confusão, e aí obviamente eu não tava dentro de mim lá, eu queria só dormir, fizeram alguma pergunta, fizeram alguma chacota, algum negócio assim, eu saí da cirurgia e eu tava indo pelo corredor do hospital, corredorzão grande pra caramba. No final você tinha um elevador pra ir lá na Coreme, e eu fui disposto a pedir minha rescisão. Eu falei, eu vou desistir. Rescisão, é uma rescisão, né? Aí eu fui disposto a pedir. Eu falei, eu vou me pedir meu desligamento, então. Vou pedir meu desligamento. E tava assim, convicto. Cara, no meio do corredor, quando eu tava chegando no elevador, a Renata me liga. E ó, que a Renata nunca foi de me ligar, né? Eu falei, morreu. Renata me liga, eu me lembro até hoje. Ela falou assim, amor, deu vontade de conversar com você. E aí a gente começou a conversar. Eu subi o elevador. Lá na Coreme tinha um espaçozinho, uma escadariazinha. Eu fiquei sentado. Conversamos 1h30.
Eu desisti de desistir. Renato, já era nessa época fazendo carreira médica. Olha aí, ó. Desenvolvimento. Mudou uma vida, tá vendo? Mudou Não, uma vida. e aí eu levo esse exemplo pra galera porque assim, velho, desistir, meu. Eu acho que talvez é o que o Zé Maria fala. Vai ter muito mais gente te dizendo não e falando que você não consegue do que o cara batendo nas tuas costas falando, vamos lá que você dá conta. Então eu tive muito disso daí, muito mesmo. E eu queria desistir quase diariamente. E o Renato às vezes não deixa. Talvez até uma questão de quebra de expectativas, né? Porque às vezes você entra na faculdade de medicina, você acha que o mundo vai conspirar a seu favor, né? Minha família quer que eu forme, todo mundo quer que eu forme, vai ser lindo, medicina por amor, etc e tal. Verdade. Amor que não se mede. Amor que não se mede. Amor que não se mede, mede por amor, nascemos pra isso. Foto de jaleco, foto com crachá, foto na biblioteca. E aí quando você começa a se deparar com a realidade mesmo, como ela é, você acaba, pai, mas não era isso que eu tava esperando, né? Eu tava esperando um mundo de portas abertas pra mim e na verdade eu tô sem grana, sei lá, aconteceu alguma coisa, a pessoa que ia me ajudar não me ajudou. Será que tá dando certo? E isso é uma quebra de expectativa e é difícil lidar, mas assim, faz parte inclusive do amadurecimento da gente como ser humano, né? E uma coisa que você falou, Pina, e me lembrou algo que vocês estavam comentando aqui, a questão que o Bruno falou assim, às vezes eu vejo os internos lá sentados, sem fazer nada. Acho que existe uma dificuldade muito grande de se motivar dentro da faculdade. Existem inúmeros motivos pra gente desmotivar, todos os dias, muito mais do que pra você ir animado. Então, se você não é vigilante nisso, você se torna o interno que fica sentado, acomodado, sem fazer nada. Como muitas vezes a gente também foi. Muitas vezes. E é um exercício diário de você procurar motivação e força de vontade todos os dias antes de você levantar da sua cama pra falar, cara, hoje eu vou fazer diferente. Vocês não estão aqui? Ó, o pediatra tá aqui. Cinco, né? Cinco, por favor. Uma pressão. Tapa. Oclui solta. E então acho que vocês precisam se atentar. A gente precisa se atentar a isso como profissionais, como seres humanos. Professores, né? Como professores. Mas assim, como a gente tá falando muito de internato, né? Não se esqueçam disso. Porque o professor que vai gostar que você pergunte, talvez não vai ser todos os dias que você vai ter. Às vezes vai ter o professor que não quer que você pergunte. O professor que não quer que você peça para acompanhá-lo no plantão. O professor que não quer que você saiba a anatomia, porque às vezes nem ele lembra a anatomia. Ah, que porra, esse interno, caralho, vai pra casa, meu. Vocês jogam na nossa cara nossas dificuldades, sem querer. Mas entendam isso, às vezes vocês esfregam na nossa cara o quanto a gente, precisa estudar mais. Olha só, ele tá me cobrando algo que eu precisava fazer e eu não tô, enfim. Levem essa sacada pra vocês também. Às vezes vocês são maltratados, entre aspas, não porque vocês são ruins, mas porque vocês são muito bons. Entendeu? Então procurem motivos pra vocês se motivarem e pra você lembrar de não ser todos os dias o interno que vai ficar sentado. E não espere o professor bom todo dia, não espere o professor com didática toda a matéria. É a parada da autorresponsabilidade, né? Importante isso. É legal. Tem os dois lados da coisa, né, Zé? Tem o lado do professor massa, tem o lado do professor filho da puta. Tem o lado do interno esforçado e tem o lado do interno folgado também. Então... E às vezes são as duas coisas na mesma pessoa. Exatamente. Mas uma coisa que o Bruno falou, né, dessa história dele é bem interessante. Eu acho que é um livro que vale a pena ler. O Bruno que gosta de recomendar livros, eu acho que, não sei, eu te dei esse livro, eu acho, chama Ponto de Inflexão, que é do Flávio Augusto dos Santos, da Silva, Flávio Augusto da Silva. Eu que dei, acho que esse livro pro Bruno. Então, é o cara que ele tem uma mega história de vida, né, quando ele começou com os cursos de inglês, e hoje o cara... o clube dele. Foi. Vendeu agora? Vendeu o Orlando City. Então o cara, assim, tem uma história de vida e ele escreveu um livro simples, chamado assim, Ponto de Inflexão. Quase uma mensalidade do isso que o Tepac. Bruno falou, que é esse momento da nossa vida em que a nossa vida pode seguir por um lado ou seguir por um rumo completamente diferente. E aí ele analisa na vida dele, nesse livro, quais foram os pontos de inflexão que aconteceu. Isso que o Bruno falou. No meu caso, eu lembro que eu comentei no início aqui do programa de vocês, que eu fiquei 3 anos fazendo vestibular. E no 3º ano que eu estava fazendo vestibular, eu falei assim, não, eu não vou fazer mais medicina, eu vou fazer um outro curso, vou fazer fisioterapia, vou fazer
farmácia, eu me inscrevi em farmácia no Cesupa, que o Bruno também fez. Você fez? Eu me inscrevi. Aí eu falei, eu vou fazer outro curso em uma faculdade e na outra eu vou fazer medicina. E aí, beleza, era o que eu queria pra pelo menos garantir uma, pra pelo menos dizer assim, meu Deus, esse menino pode ter algum futuro na vida. Pelo menos ouvir a música do Pinduca lá. Papai. Só que aí eu lembro que a gente, em Belém era daquele jeito, como a Renata falou, tipo, véspera do vestibular, a aula começava às 6 horas da manhã e acabava às 9 da noite, meu amigo. Era um pau quebrando ali de revisão, você não aguentava ver, parece aquele sofá entrando num Fiat Uno. Você tava mais ou menos aquilo lá, daquele jeito. E daí a gente saiu pra lanchar, os meus amigos, e a gente foi se despedir, porque como era por nome, o Bruno fez lá em Belém, cada um fazia prova num colégio, numa escola. E aí a gente, tchau, e eu comentei lá. Falei assim, olha, gente, eu não vou encontrar vocês amanhã lá no colégio, porque eu não vou fazer medicina, eu me inscrevi em farmácia no Cesupa, eu vou fazer amanhã a prova do Cesupa, não, fisioterapia, eu acho que na UNAMA. E aí eu não vou encontrar vocês, tá bom? Boa prova, tchau. E aí um amigo meu chegou pra mim e falou assim, ó, eu não vou te dizer nada, nem te dar boa prova, mas eu te escrevi um e-mail, e aí eu queria que quando você chegasse na sua casa, você lesse esse e-mail. Eu até achei estranho, que um cara, ele era muito duro, assim, sabe, muito seco, ele não era muito de demonstrar sentimento. E aí eu cheguei em casa, fui abrir o e-mail, né, aquela internet Só depois da meia-noite. 2 horas de chat, 2 horas pra internet abrir, né? Aí fui lá ver o e-mail. Nickname. O e-mail. Shaolin matador de porco. Isso é que? Aí o cara, aí era um e-mail assim, sabe? Pô, você não pode desistir do seu sonho, cara. O seu sonho é fazer medicina. Como é que você tá querendo desistir de fazer medicina? Não, você não pode deixar com que as coisas te atrapalhem. É o seu sonho. Então eu quero te ver amanhã lá no colégio fazendo a prova e tal. E aí, pô, fui ler esse negócio 11 horas da noite. Quem dorme pensando nisso aí? Eu tinha decidido e fiquei a noite inteira enrolando pra um lado, enrolando pro outro. E eu falei, cara, esse cara tem razão. É o meu sonho e é o que eu vou fazer. Ó o ponto de inflexão. Aí desci pra tomar café. Meus pais... Eu já era tão traumatizado com o vestibular que eu já ia com o meu carro sozinho pro vestibular, né? Porque se fosse ainda ter que dar toda aquela explicação, aquele sermão, mãe chora. E aí eu peguei e falei, tá bom. Aí desci pra tomar café, né? Aí eu falei, olha, pai, mãe, eu tenho um negócio pra falar pra vocês. Ela, o que foi? Falei assim, eu vou fazer a prova de medicina, tá? Não, mas você não falou que ia fazer a outra, mas você tem certeza? Eu falei, tenho, eu vou lá fazer a prova de medicina. Mais é um o que ano. eu quero, é o meu sonho. Não, mas faz, né? Não, mas se não passar, já tem a outra, você faz a federal. Eu falei, não vou fazer, porque não é a fisioterapia que eu quero fazer medicina. E fui fazer medicina. Não passei, né? Devia ter ouvido lá e tal. E aí, mas aquilo serviu pra me motivar, que a Renata falou de motivação, de que realmente aquilo era o meu sonho. Às vezes a gente não consegue enxergar, tem que vir uma pessoa de fora pra te dizer assim, cai na real, que o seu sonho é esse, você não pode abandonar aquilo, você não pode deixar pra trás. E eu acho que isso que o Bruno falou, que eu contei pra vocês, são pontos de inflexões que hoje vocês estão vivendo. Vocês podem ter um momento de muita dificuldade que as pessoas vão dizer assim, você não vai conseguir. Mas se você seguir no seu caminho, se você seguir no seu propósito, se você seguir no seu desejo, vocês vão chegar lá na frente e olhar pra trás e falar assim, pô, eu quase desisti, mas foi assim, quase desisti. Mas hoje, aquele quase desistir me formou uma pessoa melhor, me tornou uma pessoa melhor e me tornou uma pessoa mais confiante. Eu acho que aí entra também a questão, né, da autorresponsabilidade, se não der certo, a frustração, e aí é onde vai a questão que a professora Renata falou, é o equilíbrio, né? Você saber lidar, você ter maturidade para conseguir, não deu certo, mas é isso mesmo que eu quero, eu vou continuar, ou se não deu certo, então vou voltar atrás, fazer outra coisa, mas ter a autorresponsabilidade de estar ali forte, né? Eu entrava no ônibus, o cobrador já falava, e aí, Zé, já passou? Literalmente um cobrador, né? Aí o cara até falava assim, porra, ainda não, Zé. Eu morava no final da linha do ônibus, então eu sempre descia lá. Aí ele já falou, Zé, já passou. Eu falei, cara, ainda não. Até o cobrador. Eu olhava, cara, eu cheguei num ponto que eu olhava um cachorro me olhando na rua, eu falei, não passou. Era um negócio assim. Quando eu passar, eu aviso. Quando eu passar, não estou disposto ainda. Eu até queria perguntar pra Renata sobre essa questão de motivação, porque a minha geração, acho que o grande conflito é esse. A gente quer que o nosso ponto de inflexão seja aos 20 anos. Então, você já sai do ensino médio. Às vezes até menos. Até menos, porque você olha no Instagram, tem menino de 14 anos.
Pô, você olha no Instagram, tem menino de 14 anos aí que já Vai se sustenta a família aposentar, já. É, e a gente tá aqui, ralando, quebrando coco. E aí o que acontece? Tem muito amigo meu que eu vejo que já chega aos 24 anos se sentindo fracassado. E a pergunta é, como é que uma pessoa dessa se motiva? Porque ele olha pro lado e tá todo mundo tocando a vida dele. Não, ele ficou pra trás. Quando ele olha pra dentro dele mesmo. Parar de Cintia, olhar olha pra pro dentro lado. de você. No Eu final, não tenho 24, eu 38, Não, parece clichêzão, mas é isso. Enquanto você estiver olhando pro lado, cara, você tá se deixando de lado, entendeu? Aí você tá comparando o seu bastidor com o palco do cara. E você não sabe qual que é o bastidor dele. Muito isso. Entendeu? Então olha pra dentro de você e siga o seu caminho. Sabe? Você já viu aqueles... Como é que é o nome? Eu não vou falar besteira aqui. Aquele nadador foda. Michael Phelps. Ele olha pro lado Não. quando ele tá nadando? Nem um pouco. Ele perde tempo olhando pro lado. Se ele olhar pro lado, o que acontece com ele? Ele perde tempo. Ele perde tempo. Pronto. Então, tipo, Ai, meu Deus, arrepiei. Aleluia. Pede só pro Bruno explicar a tatuagem aí pra galera eu entender. vou comprar seu curso. Eu vou comprar seu curso. Não, é muito isso que a Renata falou, né? Então a competição tem que ser com você mesmo e você tem que se motivar e você não pode olhar pro lado. Eu tatuei no meu braço, aqui próximo do relógio, escrito no seu tempo. Cada um tem o seu. Não adianta eu entrar Ah, tá. E não adianta eu achar que o cara que tem 21 anos eu tenho 28, por exemplo, eu sou mais fracassado que o cara que tem 21 já sustenta a família inteira. Eu tenho 32, mas você já me olhou aqui, velho. Tá, eu tenho 32. Fazendo gato da identidade. Tudo no seu tempo. É tudo no seu tempo, cara. Se você só tem que ter a cabeça boa e procurar alguém que te ajuda. Alguém que te ajuda a ter cabeça boa, alguém que te ajuda a encontrar qual que é o teu caminho. Eu sou muito a favor daquela frase, a gente não vai inventar a roda. A gente não precisa inventar a roda já foi inventada, você precisa saber como que ela funciona. E tem gente para te ensinar, tem gente para te ajudar, tem gente para te motivar, entendeu? Então, o que vocês fazem, que eu gosto muito, vocês procuram tutores na vida de vocês. Vocês procuram, igual aqui, geralmente vocês me procuraram, falaram, pô, vamos lá acompanhar o Bruno e tal, a gente dá uns conselhos e tudo. Então isso é legal. Procurar alguém que já passou por isso, né? Eu, Zé, Renato, a gente já passou por isso. Vocês procuram, através do nosso exemplo, tentar encontrar o caminho de vocês. O que a gente não quer, que você seja um Bruno, que você seja uma Renata, nada nesse sentido. Que você faça a sua história baseado no que a gente errou e no que a gente acertou. E no que você acha que é o seu caminho. Essa é a ideia. E no seu tempo, velho. E eu acho que não desistir. Isso que a gente está falando, tudo isso aqui é não desistir. Porque momentos de indecisão, momentos de dificuldades, pontos de inflexão vão existir na nossa vida para sempre. Tem até hoje. Até a gente, né, o mais clichê de todos, a linha do eletrocardiograma é assim, é para cima e para baixo. A gente vai estar, uma hora vai estar no alto, outra hora a gente vai estar lá embaixo. E aí o que vai fazer com que a gente permaneça vivo? Não desistir. Por mais difícil que seja, é não desistir. E deixa eu quebrar um cristalzinho aí dentro da sua cabeça. Só vai piorar, viu? Trincou. A gente acha que, depois terminei a faculdade de medicina, tá tudo certo, a vida tá ganha. Não, tem que passar na residência. Depois que eu acabar a residência, tá tudo certo. Não, você tem que entrar no mercado de trabalho, você tem que ver se aquilo que você escolheu se conecta com o que você realmente quer. Então, assim, é a vida inteira vai ser assim. Conflito. Se você não aproveitar o caminho, dá 60 anos, você tá se procurando ainda. Exato. É um momento, sempre é tempo, né, de você voltar pro que realmente importa, que é o que eu falo, que é dentro de você. Se você não fizer agora, tá tudo bem, você vai continuar vivendo, a vida vai continuar acontecendo, mas uma hora você vai ter que olhar pra dentro, entendeu? Tem uma fala que um professor meu disse que é uma coisa que marcou muito. Cortou minha mão, reprovação. Falava muito essa daí. Essa foi a primeira. Essa aí tem que tatuar. Vou tatuar essa daí. Vai ser aqui na minha aqui no dedo aqui. Mas ele falou, Cíntia, você vai fazer 40 de um jeito ou do outro. Então por que não Não fazer. lutar por um sonho seu?
O pessoal pergunta muito pra gente, né? Poxa, eu queria muito fazer cirurgia, pô, mas já tenho tantos anos. Falei, velho, daqui 2, 3 anos você vai ter tal idade. Eu brinco assim, você pretende morrer com que idade, lindo? Mas é o que eu falo, a gente... Ano que vem, então vai... A gente vai morrer ano que vem, a gente então tem beleza, muito isso do desistir, do querer desistir, de encontrar dificuldade, de encontrar coisas pra fazer a gente desistir. E eu acho que é esse o pensamento, assim, não é uma idade que vai estar te impulsionando. Tem gente, eu dei um exemplo, um residente nosso de terapia intensiva pediátrica, ele entrou na residência com 62 anos. 62 anos. Quando ele terminou pediatria, foi o ano que eu nasci. Eu disse assim, cara, o que eu vou te ensinar, cara? Tipo assim, você tem a minha vida inteira de pediatria e eu tenho que te ensinar a medicina intensiva pediátrica. Mas foi um cara que se dedicou. O que ele falou? Olha, eu formei médico, formei pediatra, eu trabalhava numa cidade menor, mas eu não me sentia satisfeito. Eu queria fazer uma coisa que desse sentido pra mim. E aí ele largou as coisas dele com 62 anos de vida. Tanto que a gente foi num congresso em Brasília, isso ele já tá... 62 ele tinha quando ele estava no congresso em Brasília em 2016, né? Faz aí as contas. Mas ele dava plantão, ele ficava as 60, 70 horas da residência fazendo com 62 anos. E aí eu lembro que a gente foi num congresso, e aí um dos papas da terapia intensiva pediátrica, até o chefe do Einstein, o Dr. Troster, que é um cara que eu admiro bastante, assim, um cara com uma humanidade muito grande. O Dr. Troster ia dar uma palestra sobre educação médica. E aí a gente falou, olha, o nosso residente tem 62 anos, pô, mas ele tem a minha idade, ele tá fazendo residência agora. E aí ele foi lá, mandou uma mensagem, tira uma foto do James aí que eu vou botar no congresso. A palestra dele foi a foto do nosso residente falando assim, pra vocês, o que é dificuldade? É ter 40 anos, não conseguir estudar, ter alguma dificuldade maior em relação a isso. O que é ter dificuldade? Que o cara tá lá com 62 anos, se a idade fosse um empecilho para ele, ele jamais acreditaria que ele pudesse. E hoje ele trabalha com medicina intensiva pediátrica. A gente brincava, zoava com ele, assim, né? Tirava aquela brincadeira, mas a gente, no fundo, admirava muito ele, porque fazer o que ele estava fazendo era coisa que poucas pessoas vão fazer. Fazer o que você está fazendo, poucas pessoas têm coragem de fazer. Você conta nos dedos quem consegue fazer o que você está fazendo. Então, não se limita. E aí o que a Renata falou, não se compara com o outro. Porque quando você se compara com o outro, você tende a se diminuir. E sabe uma coisa que desculpa... eu fico muito pensativa quando eu ouço isso, e a gente não ouve pouco, não ouve muito. Principalmente em relação à idade, porque nós temos muitos alunos na faculdade que já têm outra formação, né? Pra mim é o diagnóstico claro da pessoa que resume a vida dela à profissão. Então quer dizer que é só a profissão e o resto, tudo que você já viveu, né? Sua história, sua família, suas outras conquistas, a gente é tão mais do que isso, sabe? Então a profissão ela vem para agregar, mas ela não é tudo. Ela não é a vida. Por isso que seja 40, seja 60, ela é um pedaço da sua vida. Se vale a pena para você, vai embora. Assim como se você quiser ser mãe aos 40, não puder ter naturalmente e quiser, sei lá, adotar, você vai correr atrás desse sonho, entendeu? Realmente. São lições que... E eu acho que o nosso podcast hoje tá muito mas eu acho que uma coisa que é sério. legal é justamente isso. É que vocês têm uma ideia de que a gente não passou por nada disso na vida. Sabe? Que a gente não viveu, que a gente, tipo assim, talvez o sucesso, a né? cara do sucesso, da vitória. É porque a gente lê a história dos vencedores, né, pô? Que você vê o palco. A gente vê o palco. Outro dia até botaram pra mim, assim, uma grande amiga minha botou assim, olha, quando a gente vê um pediatra usando gaio, é porque ele venceu pô, cara, assim, ficou na brincadeira e tal, todo mundo, é aquela velha história, todo mundo vê o seu sucesso, mas ninguém vê os tombos que você levou, né? Ninguém vai perguntar. Ninguém lembra da época do Scooby-Doo. Ninguém, assim, ninguém deve ter que ficar esperando o quinto. Hoje ainda espero o quinto dia útil do mês. Mais responsabilidade, mas eram épocas difíceis, assim. Esse amigo meu que veio aí, que eu falei que foi do tempo de faculdade, aí a gente tava conversando aqui em pausa e assim, ele olhava pra mim e falou assim, Zé, cara, você imaginou a gente há uns 20 anos atrás
que naquela época o Banco do Brasil ainda tirava nota de R$2. Ele disse assim, cara, a gente andava 4 quarteirões pra tirar R$2. Porque também naquela época um X real era R$1, cara. Hoje em dia, cara, você não compra nada com R$1. Aí dizia assim, cara, a gente ia lá comprar R$2 pra comprar um Tang e um sanduíche daquele, ou então um miojo, assim. E hoje você tem carreiras construídas, você não deixa de ter dificuldade, mas quando você olha pra trás, você ainda pensa assim, cara, aquelas dificuldades nem eram tão grandes assim, né? Nem foram tão difíceis assim. É isso que eu queria perguntar. A dificuldade, ela sobe proporcionalmente ao seu sucesso? Ah, não. Não, né? Não dá pra dizer. Não dá pra dizer isso porque é a mesma coisa. O que é dificuldade pra você? Depende de cada um. Depende de cada um. Então, se você É bem generalizar o que é relativo. dificuldade pra você, sendo que não é a minha história de vida, não é a sua história de vida, o que pra mim pode ser dificuldade pra você não é. Mas você percebe que se ela não for proporcional, você não evolui? Fica parado. Você fica parado, É, estagna. né? Exato. Se você não Estagnar. aumenta o peso lá no leg press, meninas. Não Meninas. cresce, não cresce. Para de crescer. Falar em peso, eu lembrei do Paulo Musa. Ele fala assim, tipo, que meu dia seja mais difícil amanhã. Porque se for mais difícil amanhã, significa que o difícil de hoje eu venci. Então, que seja mais difícil amanhã mesmo. E que isso seja uma escada, né, cara? Quanto mais difícil, melhor. Mas não precisava ser tão, né? Agora que dá pra dar uma baixada. Tem aquela frase, né? Diz assim, poxa, dizem que Deus, né, dá as provas mais difíceis para os seus melhores soldados, mas a gente não precisa ser um Rambo. Tem horas que eu me sinto assim, um Rambo. Pô, cara, não dá pra... Tem horas que eu dou até risada, que o Bruno que vira pra mim e fala assim, que fase, irmão, que fase, irmão. Mas é gostoso, viu? Não é sofrido, não. É legal. É bacana. bom. E você vai conquistando, você vai achando legal, vai olhando pra trás. Aí você tem uma família, aí você tem uma casa, aí você tem uma carreira. Aí você fala, pô, esse jogo tá ficando bacana, entendeu? Quando que você olhou pra trás e você falou, o jogo tá ficando bom? Você acredita que eu respondi isso? Você é quase uma mega cena aí, hein, Bruno? Não, mas é porque foi meio que no final do caminho final da residência, a gente casou, a gente pagou um casamento lindo, né? Eu falei, cara, eu tô conseguindo fazer alguma coisa muito legal na minha vida. Eu não tive grandes dificuldades. Gente, eu sou extremamente privilegiada, acho que assim como uma boa parte de vocês, talvez não todos, mas a minha família me deu tudo que eu precisei mais um pouco. Eu não precisei, assim, não tive dificuldades financeiras, eu não tive grandes dificuldades emocionais, nem nada. Eu fui uma adolescente, uma jovem padrão, entendeu? Então... seria muito injusto eu chegar aqui e falar, né, nossa, sofri demais. Não, poxa, sofri... Ai, desculpa, não posso bater aqui. Mas foi muito legal quando eu passei na residência. O sofrimento da residência, né? É legal porque você fala, nossa, eu tô existindo, tô vivendo, tudo depois que acaba. E quando a gente casou, que foi um casamento lindo, uma festa linda, toda planejada, idealizada e realizada por nós, que eu vi a objetividade de um grande sonho realizado com o meu esforço, que, pô, não foi pouco não, foi pra caramba. Eu olhei pra aquilo e falei, cara, isso é muito legal, bicho, isso é muito legal. Que hora que vai ter outra coisa tão grandiosa quanto pra conquistar? E aí foram vindo várias coisas. O supra-sumo do supra-sumo foi o nascimento da nossa filha, né? Como é que pode ser linda desse jeito, né, amor? É a cara dele. A genética ajuda. Quando o pessoal olha lá e fala assim, nossa, que menina linda. Fala, puxou quem? É a cara do pai. Não sou eu que tô dizendo, né, Bruno? Mas Gente, eu vou me retirar, vou deixar vocês, não vou ficar filosofando aqui. Mas são vitórias que Aí você que passa lá no RH pra empurram acertar a contigo. gente assim pra frente. Amor, passa lá depois aí no RH pra ver a questão de hora que você participou aqui, por favor. A gente vai ter que acertar. Ixi, vermelha, taxa Aí vermelha. eu já não sei mais. Depende. Cara, papo doido esse aqui, cara. Papo Entendeu, hein? Pô, profundo. aquele foi só baixaria. Esse aqui foi coisa Só muito baixaria, profunda. esse foi bom. Esse Não teve o Dante descendo na ladeira do ônibus lá 4h30 da manhã? O gente mandou mensagem pra mim agora, falando assim, pô, cara, eu tô enrolado, queria ter ido aí, não consegui. Eu vou querer saber essa história da ladeira. Não, vai saber. A gente falou tanta coisa de dificuldade, mas talvez com um tom mais irreverente aí
das coisas. Mas eu acho que dificuldades é o que a gente falou, assim, todo mundo vive, todo mundo passa, todo mundo supera. Então é olhar para essas pessoas que passaram por dificuldades e você, em vez de pensar assim, esse cara tem uma coisa que eu não tenho, é você dizer assim, pô, esse cara venceu e eu vou vencer também. E curte, cara, é um momento que assim é chato, né? Ruim, Mas a gente tem que difícil. curtir o processo. Mas tem que curtir, O cara. processo. Curtir, principalmente porque você vai passar por aquela fase e ela não vai voltar. E Vai quando- lá dançar no negócio da tequileira lá. Consegui de uma vez! Vamos comprar o carro de 150 mil reais! Só me ferrando Ponderar tudo isso. Mas quando eu voltei pra dar aula lá em Araguaína, aí os meninos formavam, cara, e começavam a comprar assim BMW. Eu falei, gente, vocês estão formados, eu disse, eu não tô traficando droga, porque eu não tô com esse dinheiro todo não, professor. Aí. É tudo bem. Alô, agiotas de plantão no meu Brasil. Precisamos desses contatos. Eu falei assim, gente, eu não tô vendo esse negócio, não tá tão bom essa maré aí, não. Quero saber onde é que tá pagando bem esse assim, plantão. Eu não sei quem foi que falou assim, aí por que você não vai morar em tal lugar? Lá é que corre dinheiro. Eu falei, moço, eu não tô pegando dinheiro nem parado, imagina me correndo. Eu prefiro ficar aqui que... Tentando ver se ele chega. Tá. E aí, mas... Cara, Ficou até reflexivo todo Não, mundo. não é sei porque se- não teve Coca-Cola hoje. eu acho que ele tá com diarreia. Ele não vai no banheiro. Relaxa, velho. Tá em casa. Mas eu Só acho dá descarga, que é legal falar sobre isso, assim, é legal você escutar, eu sempre gostei de escutar histórias inspiradoras, que quando você escuta histórias que te dão inspiração, você sabe que você vai chegar lá também. Cresce e amadurece. Tudo no seu tempo, mas no você seu vai tempo. chegar lá, entendeu? Então, é como se você endeusasse uma pessoa, fosse o foco da sua admiração, mas você não conhecia esse lado de dificuldades inteiras que tiveram até chegar àquele ponto que hoje você está vendo. Você pegou um recorte do ponto que você está vendo. Então, histórias inspiradoras fazem a gente crescer, e é bom falar de histórias inspiradoras. Com certeza. Principalmente porque não só pela faculdade, vocês se tornam referências pra gente, né? Até porque Como a gente pessoa. acaba passando mais tempo com professores e alunos do que com os pais, com os irmãos, com os primos. Uhum. E muitas vezes quando a gente olha histórias de sucesso, você acha que pra sua história ser de sucesso, tem que ser sucesso o tempo todo. E quando você começa a ver que aquelas pessoas também passam por dificuldades, você começa a perceber que você tá no caminho certo. Né? Exatamente. Eu não sou o único, né? Eu não sou o único que tá dando errado. Aham. Dando errado. Mas o espírito da coisa é isso aí. O sucesso deixa rastro. né? É, Deixa E rastro, aí, deixa rastro. se a gente andar pelos rastros do sucesso, a gente vai ter sucesso também. E eu acho que vocês estão no caminho certo, cara. A grande Amém. maioria de vocês aí tá no caminho certo. Eu vejo assim, eu Eu tenho tenho muito orgulho da galera daqui de Palmas, assim, eu vejo que a grande maioria corre por um caminho diferente. Acho que corre por um caminho de tipo de buscar mesmo. Eu vejo que vocês buscam muito o sucesso de vocês. Então acho que isso é legal. Eu acho que se dedicam, né? Eu vejo É. o pessoal realmente se dedica. Acho que a pandemia deu uma diminuída e deu uma quebrada, mas para todo mundo, tanto É. motivação, como a Renata falou, tanto para alunos quanto para professores. Mas a gente vê no geral essa vontade de vocês de vencer. Vocês ainda têm essa vontade realmente de vencer, de focar no canudo no Lá no final. canudo. Vai chupar o canudo. Não, mas focar realmente na conquista. Assim, é uma conquista, né, Bruno? A gente fala assim, é uma conquista assim, você chega lá, tá? Porque você vai receber lá, né, o Cara, diploma, pô, num palco, sensação aquela muito coisa boa. toda, sua família ali, cara, é uma sensação assim surreal. Cara, Que, assim, que é uma lava coisa, a assim, alma de tudo as coisas ruins que você passou durante de o realmente processo. você dizer assim, pô, eu consegui, né? Eu lembro que a foto mais tradicional, assim, da gente era a gente com canudo, assim, conseguir, e o pai fazendo assim, uma mãe suando, de que realmente ajudou. Foi! Sabe? Obrigado, senhor, que acabou. Sabe, assim, pô, é uma conquista. É igual você, sei lá, vai comprar um carro, um apartamento, vai comprar alguma coisa que você passa anos pagando aquilo, quando você vai Falando pagar o com última calma, a Renata prestação, já até você levantou já a fala cabeça. assim, nossa, Amor, consegui, sabe? Hilux, Te dá hein? aquela sensação de BM. tô pronto pra fazer outra dívida. Pra fazer outra dívida. Tô pronto. Tô pronto. Tô pronto. Diga ao senhor, teu filho tá pronto. Amor, diga minha esposa, teu marido tá pronto pra essa BM. Arruma ela pra nós aí. Meu velho, bom, conversa boa.
Para Conversa mais boa. dicas, arrasta pra cima aí, curso do CMT. CMT, fala propaganda Só que aí. é só mulheres médicas, Pina, você vai querer. Amor, arruma três homens médicos aí, ué. Tem aí, ó, o Pina já é o primeiro. Olha o Ó. coro aqui. Já arrumou o Pina, o eu, começou Murilo. o podcast na dúvida, Maria. Vou colocar o Igor. Então bota assim, Igor. que o Bruno já, o Pina é não binário. E qual que é a de mulher médica aí? Ah, mentoria Mulheres Médicas. Da Sport. Ah. Tá enjoada, hein? Para mais informações, Tá fica no canal. enjoada. Arrasta pra cima. Acessa lá o link na bio. Link na bio. Link na bio. Link na bio. Mas é importante, eu acho que esse tipo de conteúdo, né, como a Renata falou, é importante para o nosso crescimento. Eu acho que é uma oportunidade realmente da gente trabalhar essas, né, a gente fala muito da faculdade, a questão das competências, só que a gente está se preocupando com competências técnicas e não com competências que vão te dar Subsídio. suporte para que você vença essa dificuldade toda, porque aí a inteligência emocional, a questão da espiritualidade, a questão da maturidade, da gestão do tempo, então isso tudo transforma você ao longo daquele percurso. Você vai conseguir que nem a gente? Vai, mas vai ser mais difícil, mas você vai conseguir. Mas se você puder trabalhar esse fortalecimento em você, o caminho se torna mais fácil. Com certeza. Zé, obrigado, velho. Você é um irmãozão. Assim. É nóis. Tenho muita admiração por você. Você é um cara que me ensinou muita coisa, de verdade. Eu tenho admiração, você é meu brother, assim. Tanto é que eu tenho anotado no meu telefone. Zé Maria, irmão. Parazão. Mas eu também. Não, Parazão. Parazão. Ele vai contar a história do Parazão. Vai. depois. Não, Mas obrigado mesmo por você ter vindo aí de novo aquela mas vez. pra mim é um prazer. E eu acho que projetos como esse são importantes dentro do que a gente faz, assim. Eu acho que são esses projetos que enriquecem, quebram um pouco aquele negócio do conteúdo maçante, médico, e mostra realmente conteúdo de vida. Isso. Acho que mostrar essa face de vida ao invés de puramente técnico é importante pro pessoal que tá aí nesses dilemas sobre internato, sobre carreira e vida médica, né? E são vários. Eu acho que isso foi uma das coisas da gente, né, da coordenação, é que quando a gente vira coordenador, a gente entra, o Bruno também vivenciou isso, a gente entra nas histórias de vida de vocês. Algumas mais difíceis do que outras, né? Umas difíceis. Mas tem algumas que são bem difíceis de a gente ver, mas a gente entra nesse contexto todo familiar, nesse contexto pessoal, nesse contexto de dificuldade, nesse contexto, né, de vitória, e a gente vibra com a vitória de cada um, assim, sabe? A gente se sente assim, pô, conseguir melhorar ou conseguir fazer por alguém, né? Uma coisa bacana. Então acho que falar sobre isso, mostrar isso, inspirar vocês, vai fazer com que o crescimento de vocês seja muito melhor. Seja muito Sem maior. sombra de dúvida. Pina, obrigado por você ter vindo lá do Bandeirantes. Pina, eu notei uma coisa aqui, depois que a pizza chegou, o Pina falou menos. Não, você tá vendo? Você viu? Depois que É que pizza faltou a chegou, o Pina Coca. falou O cara menos. tava lá em Bandeirantes. O que você faz? Eu não tenho até medo de perguntar o que você faz em Bandeirantes. Assunto pro próximo podcast. Esquece. Cara, mas valeu por você ter vindo. Valeu, de verdade. cara. Você é um irmãozinho que eu ganhei esse semestre e você sabe que você pode contar com a gente, comigo, com o Zé, com a Renata, tem muita gente que gosta de você. Queria agradecer a doutora Renata por me disponibilizar o sofá. Vai tomar no meio do seu cu, foi eu que fui falar com ela, seu viado. É verdade. É ela que manda. Ô, Renata, Ela a que Cíntia manda. me convidou pra vir na tua casa. Olha, vai ser na casa da Você Renata. acredita? Pra poder você tá Você aqui, acredita tá aqui que a a Renata- mensagem no meu celular. Não, a Cíntia falou isso. Se os caras falam isso, ok, é zoação, mas a Cíntia. Foi. Onde vai ser? Não, na casa da Renata. Eu vou mostrar aqui pra vocês, Já- pra dizer que eu tô Não, mentindo. não Vou faz- botar no podcast aqui, ó. Bota aí no microfone. Qual o microfone? Na casa Microfone. da Renata. Na casa do professor Bruno. Aí, ó. Aí, ó. Não, na casa do professor. Vai repetir, repete. Bota aí de novo aí, ó, Renato, pra você ver, ó. Guardando o senhor lá no nosso QG, tá bom? Lá na casa da Renata. Na casa do professor Bruno. Dá aquela corrigida que você tinha. Não, casa do Bruno, casa do Bruno, casa do Bruno. Condicionado, né? Olha a cara de felicidade da Renata. Salva de palmas pra Renata. E Cíntia, por mais que você deu uma rata dessa aí, obrigado. Meio ponto a menos.
Agora comece a cortar meu dedo, reforma, e se falar que é a casa da Renata, vai renovar. Danou-se. Obrigado por você ter participado de novo. Eu que agradeço, professor. Você Foi top. é sensacional. E hoje a gente teve público, né? Mamar. Agradecer a plateia. Agradecer a grande plateia. Sarinha. Né, Clarinha. que tá aí. Professora Renata. Clarinha, Renata, Sara. Pra você que quer se inscrever e participar da nossa plateia, arrasta pra cima. A gente tá abrindo processo seletivo aí. Galera, obrigado por vocês terem Valeu, vindo. valeu, Até a moçada. próxima, gente. Tchau, tchau, hein?